Olá, pessoal. Por que é que nós acentuamos tantas palavras na língua portuguesa? Bom, em primeiro lugar, é bom lembrar o seguinte, já acentuamos muito mais palavras do que acentuamos hoje. Os acordos, durante todo esse tempo, eles reduziram muito a acentuação gráfica, né? Bom, mas a resposta é a seguinte. Quando nós falamos, nós destacamos algumas vogais nas palavras, né? Algumas vogais são pronunciadas mais fortes, outras mais fracas. E é justamente aí que entra o acento. A gente representa na acentuação gráfica, quer dizer, quando escrevemos, a gente representa esses acentos da fala, para destacar essa vogal ou aquela vogal mais forte. Por quê? Porque essa tonicidade é que vai indicar o significado da palavra. Há uma diferença entre sábia e sabiá. Então eu preciso diferenciar isso como? No acento. Eu acentuo esta vogal e não acentuo aquela. Tá certo? Nossa língua é muito melódica. Nós temos uma melodia muito grande. Então nós falamos quase cantando, né? Então a diferença é mínima de uma palavra para outra. Precisamos então, quando a gente escreve, destacar. Por isso que a gente ainda acentua tanto, tá certo? Vamos ver essas regras agora na telinha, ok? Então, a acentuação gráfica significa o acento na língua escrita, tá certo? Primeira regra que nos interessa agora, acentuamos os monossílabos. Você sabe que mono significa um, né? Único. Então, uma única sílaba. E essa única sílaba deve ser tônica. E se essas palavras são monossílabas tônicas, terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S, devem ser acentuadas. Então, ma com acento, tá certo? Das com acento, fé, nó, pós, etc. E indiferentemente se for nome ou se for verbo. Muito cuidado, então, porque essas palavras podem ser no singular ou no plural. O plural não atrapalha a acentuação. Anotem aí. Se por acaso você tiver um monossílabo acabado em I e U, ele foge da nossa regra, tá percebendo? Você vai acentuar A, E, O. Então, se eu tiver o monossílabo ti, é monossílabo tônico, mas termina em I. Eu não acentuo. Se eu tiver, por exemplo, o monossílabo tônico terminado em U, como tu, eu não acentuo. Acentuaremos, portanto, os acabados em A, E, O, seguidos ou não de S. Ok? Vamos então para a nossa próxima regra. Muito cuidado com as oxítonas. Você sabe que o prefixo oxi significa último? Isso quer dizer então que essa palavra vai agora representar a sílaba tônica sendo a última das palavras. O que quer dizer que agora a palavra pode ter mais de uma sílaba. Me interessa a última, que é a forte. E se essa última termina em A, E, O, seguidos ou não de S, é M ou é NS. Então, Cajá tem acento, oxítono acabado em A, Marajás, você, cafés, atenção, se for vogal aberta ou vogal fechada, não importa. A aberta, acento agudo e a fechada, acento circunflexo. Mas você tem que acentuar de acordo com a pronúncia, tá certo? Também, armazéns, acabado em AM e a NS, tá certo? O que significa dizer o seguinte, eu chamei atenção aqui para o A, o E e o O. Mais uma vez, deixei de fora quem? O I e o U. Tá certo? Então, muito cuidado. Não acentuo a palavra caju, porque é um oxítono acabado em U. Também não acentuo a palavra saci, porque saci não tem acento, oxítono acabado em I. Tá certo? Bom, essas palavras são acentuadas porque são oxítonas, mas eu agora vou ter muito cuidado com as paroxítonas. E muito cuidado nessa hora, porque eu tenho que agora decorar um número muito grande de terminações, né? R, X, L, N, P, S, I, S, o S, o M, o NS, atil,
seguido ou não de S, atiuol, tal. Os ditongos também, seguidos ou não de S. Muito cuidado com revólver, paroxítono, látex, paroxítono, amável. Olha a tônica, má é a penúltima sílaba que é forte. Hífen. Então você tem que levar em consideração onde está a sílaba tônica e qual a terminação dela. Tá certo? Bom, por fim, todos os proparoxítonos são acentuados. Significa, então, que a sílaba tônica é a antepenúltima. Deve ser acentuado, portanto, acabadas ou não em S, mas proparoxítonas. Todas são acentuadas. Tá certo? E anota aí, viu? Por favor, não se esqueçam, proparoxítonos, um número muito reduzido de palavras, por isso que nós acentuamos para poder diferenciá-las da maioria, para que elas não se percam, tá certo? Então, essas são as primeiras regras de acentuação. Agora, é com você.